continuar então as nossas exposições na primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do verso 10. E a Santa Palavra de Deus diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos auxilia nessa exposição, nos auxilia mais uma vez. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Nos ajuda a entender a Tua Santa Palavra, guardá-la em nossos corações, e que o Teu Santo Espírito possa fazer com que através delas a nossa conduta, a nossa vida possa ser modificada. Te agradecemos, Senhor, porque Tu colocas essas provas, esses testes, para nós medirmos a nossa vida, se somos de fato Teus filhos ou não, e graciosamente Tu nos conduz ao arrependimento. Pedimos então, Senhor, que nós possamos de fato compreender o que vai ser dito, guardar e mudar o nosso modo de viver. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, João continua então, a partir daqui do verso 10, desenvolvendo aquelas três provas que definem um cristão. Nós começamos a ver lá no primeiro capítulo, que são a prova moral, a obediência à lei de Deus, a prova social, que se define com amor ao próximo, e a prova doutrinária. Para João não há um meio termo, para João não há alternativa, para João não há terreno neutro, não há isenção. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ele define critérios para essa distinção, para distinguir entre os remidos e os inconversos, entre a família de Deus e a família do diabo. E das contradições que nós vimos nas últimas mensagens, que entre aquele que pratica a justiça versus aquele que vive na prática do pecado, que eram as contradições morais. Hoje nós passamos para as contradições sociais, que vão falar a respeito do amor ao próximo. E como nós vimos lá atrás, ainda no primeiro capítulo, o amor ao próximo ele está subordinado ao amor a Deus. E é muito fácil, João trata disso na sua epístola, nós falarmos que amamos a Deus, que não vemos, e não amarmos ao próximo que nós vemos. E João diz que isso é uma grande mentira, porque não podemos amar aquele que não vemos, se não amamos aqueles que nós vemos. Assim, a família de Deus e a família do diabo são opostos em absolutos, são opostos entre luz e trevas, são opostos entre amor e ódio, são opostos entre vida e morte. Como é que sabemos, portanto, qual é a nossa filiação? Como é que nós sabemos então se nós somos filhos de Deus de fato ou se nós somos filhos do diabo? Nós olhamos isso no verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, ou seja, todo aquele que não vive na prática da lei, ou melhor dizendo, todo aquele que vive na prática contínua do pecado, não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Então, a prova para nós sabermos se somos ou não somos filhos de Deus está na nossa conduta, e é disso que trata João, é disso que trata os irmãos lembram que João trata com dois sabemos, os sabemos absolutos a respeito de Deus, e os sabemos que são testes para nós, a qual nós olhamos
identificamos o nosso modo de vida e podemos então ter certeza que fomos regenerados. Então, em primeiro lugar, notem que nos versos que nós vimos na semana passada, do 7 ao 10, praticar a justiça está em oposição com o pecado. Logo, praticar a justiça é obedecer aos mandamentos, como diz no verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é a não obediência à lei de Deus. Logo, a prática da justiça, e algumas traduções colocam ali a transgressão da lei como iniquidade, e o contrário da iniquidade, a prática da justiça, a obediência. Então, a prática da justiça é totalmente oposto à prática do pecado, a praticar o pecado, a viver no pecado. O parâmetro proposto é que essa prática de justiça, que essa obediência, ela vai se expressar por fim no amor fraternal que prova aquela primeira. Então, assim, a nossa prática de justiça, a obediência a Deus, ela vai se manifestar no amor fraternal, porque você começa a obedecer a Deus, mas nós temos duas tábuas de lei moral. Essas duas tábuas resumidas brilhantemente pelo nosso Senhor Jesus Cristo entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Logo, a nossa obediência tem que ser as duas tábuas. Se você obedecer só uma, você errou nas duas. E essa obediência começa com a primazia do amor a Deus. E essa primazia do amor a Deus, se você de fato ama a Deus, você vai provar expressando esse amor a Deus no amor ao seu irmão. Você não consegue amar o seu irmão se você não amar a Deus, pelo menos não biblicamente. As pessoas podem se amar sem amar a Deus, mas o amor bíblico que é exigido, esse amor fraternal que é exigido pela palavra de Deus, ele está diretamente subentendido, submetido e dependente do amor de Deus. As frases lado a lado aqui no verso 10, filhos de Deus e filhos do diabo, e a sentença probatória daqueles que não pertencem a Deus, que são os que não praticam a justiça, que são aqueles que não amam seu irmão, demonstram que a humanidade só pode pertencer a uma das duas famílias. Novamente, repito o que eu já disse hoje: não há terreno neutro, não há em cima do muro. O muro já não é de Deus. O muro já é caminho largo, já não é caminho estreito. O muro já é daqueles que não entraram pela porta estreita, porque não puderam entrar. Então a humanidade pode pertencer a apenas uma das duas famílias, ou a família de Deus, ou a família do diabo. E isso nós conseguimos aqui ter um eco daquilo que nós aprendemos a respeito do pacto, naquela série de cultos onde nós expomos o pacto, a aliança, a semente da mulher e a descendência da serpente, lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, onde já é colocado e é separado a humanidade entre dois povos: o povo que é de Deus e o povo que não é de Deus. Para João, então, não há alternativa e não há meio termo. Em segundo lugar, nós vemos aqui que o mandamento do amor, ele não é novo. O mandamento do amor não é algo que João está inserindo de repente, não deve ser uma novidade. Nós vimos isso lá no capítulo 2, verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes, e é o que nós encontramos aqui novamente no verso 11, 3:11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Os ensinos dos falsos mestres gnósticos que João estava combatendo, esses sim eram novidade, esses sim traziam coisas novas e misturavam coisas à doutrina cristã, e por isso eles eram falsos. Mas o amor que João fala, isso não é uma novidade, isso é algo inerente ao cristianismo. Amar ao próximo não é ideia nova. Amar ao próximo não é uma ideia secundária no cristianismo.
mas é algo fundamental. É algo que faz anular toda e qualquer forma de confissão de ser cristão ou não. Ah, eu sou cristão, mas você não ama o próximo, você automaticamente negou a sua primeira frase. Jesus mesmo nos ensina o seguinte, ele coloca da seguinte forma, que o amor entre os irmãos é que vai provar que de fato Cristo Jesus nos enviou. Agora, se nós não tivermos esse amor uns pelos outros, nós não temos essa prova de sermos enviados por Ele. A exortação a respeito de amar ao próximo, de amar aos irmãos, isso é uma constante na palavra de Deus, que amemos uns aos outros. Aquele que não ama o seu irmão, aparece no verso 10, ele não ama por quê? E o verso 10 ele nos dá a construção disso. Aquele que não ama o seu irmão, ele não ama o seu irmão porque ele não pratica justiça. E ele não ama o seu irmão porque ele não pratica justiça, porque ele não procede de Deus. O amor é a prova. E aquele que não ama, falha na prova. Pode ser muito bom na teoria, pode saber muitas coisas, pode falar muitas coisas, pode fazer muitas coisas, mas na realidade ele está reprovado. O resumo da lei, feito por Jesus Cristo, das 2 tábuas, contém 2 proposições de obrigação a amar. Porque eu sempre bato que amar já não é um sentimento, não é volitivo, é uma ordem, nós temos que obedecer. E as 2 tábuas da lei, onde estão os 10 mandamentos, são resumidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo em 2 proposições com obrigação de amar. Logo, amar é obedecer esses mandamentos. O amor fraternal, sincero e verdadeiro, ele só pode ocorrer quando deriva a sua existência de amar a Deus sobre todas as coisas. Sempre que o amor ao próximo não está subordinado a amar a Deus sobre todas as coisas, nós encontramos instantaneamente um ídolo, como nós vimos na exposição do primeiro mandamento. E depois nós vemos o amor carnal, um amor corrompido, não o amor exigido pela palavra de Deus, não o amor que vai poder praticar o verso 3,16. É deste amor como causa que depende o amor para com os homens. O amor a Deus sobre todas as coisas tem que ser a causa do amor a todos os outros homens, a todas as outras coisas até que Deus nos dá. Todo o amor que nós temos tem que ser causado pelo nosso amor a Deus sobre todas as coisas. É deste amor como causa que depende então o amar ao próximo como a si mesmo, que depende então o fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Porque a causa é o amor de Deus e a Deus, e o efeito é o amor ao próximo. Então, o amor ao próximo bíblico é efeito da causa de amar a Deus. Entendam isso. A evidência deste amor está em praticar a justiça. Praticar a justiça é o que? Obedecer. Obedecer o que? Amar a Deus sobre todas as coisas. E obedecer o que mais? O próximo como a si mesmo. É obedecer os mandamentos. Deixa eu ler para vocês aqui Romanos. Romanos 13. Vou ler aqui rapidamente para você. Diz o seguinte. Romanos 13, a partir do 9. Meu Deus do céu. Apanhei da Bíblia. Aqui, 13, 9. Pois isto, aí Paulo começa a listar alguns mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. De maneira que, como eu expliquei para os irmãos,
o cumprimento da lei não se dá em amar, mas o amor, a obediência à lei demonstra que esse amor é verdadeiro. Evidentemente, o cumprimento perfeito da lei é impossível. Isso nós nunca podemos esquecer. Isso nós nunca podemos, se nós não quisermos bagunçar com o nosso cristianismo, nós nunca podemos esquecer essa máxima, essa verdade. O cumprimento perfeito da lei é impossível. Como também é impossível qualquer avanço no amor pelo homem natural, pelo homem carnal, pelo homem dominado pela natureza carnal. É simples nós provarmos isso. É só conversar com algum ímpio a respeito do versículo 16 desse capítulo 3 de 1 João. Visto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. As pessoas até gostam de um mártir, mas eles não gostam de um mártir que ocorre porque Cristo Jesus deu a vida, primeiramente. Eles gostam do mártir, se emocionam com o mártir, eles podem até ser um mártir por alguma causa, mas essa causa atrelada à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para eles é escândalo. Apenas pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de avançar e de chegar a amar desta forma, como é exigida de nós. Só ama assim aquele em que a luz do Pai já está brilhando. Aqueles às quais a luz do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não atingiu, aqueles que estão caminhando ainda em trevas, eles não podem amar desse jeito. Terceiro lugar, aquele que não ama seu irmão se assemelha a Caim, aquele que era do maligno, que era da linhagem da serpente. Dá uma olhadinha no verso 12 de novo. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as obras do seu irmão justas. Isso aqui fala muita coisa com a gente. Caim assassinou o seu irmão. O termo assassinou é muito bonitinho aqui, mas no grego a palavra significa degolou. Então, Caim degolou Abel. E esse termo depois virou uma expressão que significava matar violentamente. E é muito engraçado porque às vezes a gente vê as figuras ou as imagens no popular de Caim matando Abel como se com uma pedrada. Mas a Bíblia nos ensina que não foi dessa maneira, foi degolando. Caim, que era do maligno, como diz o verso 12, manifestou aquela ação, aquela atitude que fazem todos aqueles que são filhos do diabo, como diz o verso 10, porque praticam o que o diabo sempre praticou, eles vivem pecando desde o princípio, como diz o verso 8. Caim, ele se encaixa naquela descrição que Jesus dá em João capítulo 8. João capítulo 8, nós encontramos o seguinte no verso 41: vós fazeis as obras de vosso pai. Isso aqui poderia ser Cristo falando para Caim, e é Cristo falando para todo filho do diabo. Vós fazeis as obras do vosso pai. No verso 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que aqui, quando Cristo Jesus está confrontando os líderes e falando a respeito dos filhos do diabo, ele fala de duas coisas que nós encontramos lá no Éden muito forte: a mentira da serpente e o assassinato de Caim. Isso é muito interessante, isso é muito, nos ensina muitas coisas. Mas por que Caim assassinou o seu irmão? Caim assassinou o seu irmão, em primeiro lugar, porque Caim era pecador. E aí muita gente que estranha as doutrinas da graça sempre diz assim: não, mas Caim, ele se torna pecador. É aquela teoria de que nós, quando pecamos, nós nos tornamos então pecadores, mas até ali nós somos santinhos.
Que é aquela teoria geralmente apontada também para as crianças. Não, ela está na idade da inocência. E quando ela fizer talvez 7 anos, então 6 anos, 11 meses e 364 dias é um anjo. Passou o próximo dia, aí vira alguém que pode ir para o inferno. Que é aquela mesma teoria idiota da maioridade penal. A pessoa tem 17 anos, 11 meses. Eu botei 11 meses e mais 11 meses, mas os irmãos entenderam, né? Ela tem 17 anos, 11 meses e 29, 30 dias, está para completar 18 anos, mas até ali é um anjinho, é um neném. Quando fez 18, então pode ser responsabilizado. E aí aquela briga toda para colocar para 16, e o correto era não ter nunca, não tem que ter maioridade penal. Fez um crime, tem que pagar pelo crime, porque todos vocês que estão me ouvindo já foram crianças. E lembram que todas as atitudes que vocês fizeram podiam não entender as consequências, mas sabiam que era errado. Eu lembro de coisas terríveis que eu fiz, de coisas que eu até não entendia o porquê que era errado e fazia eu me sentir mal, mas eu sabia que era errado e ao mesmo tempo eu fazia. E aí depois eu fui entender por que era errado e por que eu fazia escondido, mas naturalmente já era feito escondido. Então, Caim assassinou o seu irmão em primeiro lugar, porque Caim era pecador. Caim, ao cometer o assassinato, ele não se transformou então em filho do diabo. Ele não se transforma em filho do diabo a partir do momento que ele comete o pecado. Mas, sendo filho do diabo, as suas ações eram então malignas, chegando ao ponto do assassinato. Ele era filho do diabo, como diz o verso 10, e a sua vida demonstrava que ele procedia do diabo. Por quê? Por causa da sua prática, das suas atitudes. Depois nós vamos ver isso. Só que antes de ver um pouquinho mais a fundo, eu queria perguntar para os irmãos: e a nossa prática? Nossa prática diária demonstra que nós somos filhos de quem? Julgue cada um a si próprio, antes que Deus nos julgue. A nossa prática demonstra que nós somos filhos de quem? Notem, Caim ele não é pecador porque peca, mas peca por ser um pecador. Observem que Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, ele ensina que alguém que odeia o seu irmão, ainda que ele não tenha coragem de levar esse ódio a termo e assassiná-lo, mas só pelo fato de odiar, essa pessoa já é um assassino. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando. O mesmo ocorre no mesmo capítulo, falando a respeito de adultério. E nós poderemos entender o seguinte, com total segurança, que todos os itens listados no 10º mandamento funcionam da mesma maneira. Não só o assassinato não cometido, mas o ódio. Não só o adultério não cometido, mas a cobiça. Está incluso em todas essas informações do 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, para nós nos tornarmos culpados de alguma coisa, não precisa necessariamente nós estarmos fazendo essa coisa. Basta nós estarmos fomentando, acalentando isso em nosso coração. Entendam que é uma diferença muito grande entre tentação. Você pode ser tentado, e nós somos tentados constantemente. Nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ser tentado não é pecar. Agora, o momento que a tentação ela começa a gerar dentro de nós uma semente que, ainda que não floresça, nós deixamos ela ali e vamos criando aquele desejo, aquele carinho pelaquela coisa, aquela cobiça, aquele ódio, aquele ressentimento. Nós já somos culpados do mal maior, que nós não fazemos muitas vezes porque não temos coragem de fazer. Aquelas coisas inclusas no 10º mandamento se inclui também no que Cristo fala aqui em Marcos, capítulo 7.
Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Quais? Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, Caim era mau. Caim era do maligno. Caim mata seu irmão porque ele era mau. Mas novamente eu pergunto, a nossa prática, olhando para o 10º mandamento, olhando para as instruções de Cristo Jesus, olhando para o exemplo de Caim, o que demonstra a nossa prática? De quem nós somos filhos? Caim assassinou seu irmão em segundo lugar, porque Caim era do maligno. João revela que as obras de Caim tiveram origem em Satanás. No verso 12, João utiliza o mesmo termo para maligno, que você encontra como nome próprio, e para mas, suas obras eram más. O mas e o maligna é o mesmo termo em grego. Agora, quando nós vamos olhar como João utiliza esse termo, ele utiliza também no capítulo 2, verso 13 e 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. É Satanás. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O mesmo termo é o mesmo que é usado no capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, ele o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É o mesmo termo. Notem que as obras de Caim eram más, que é o mesmo termo para a palavra Satanás. O adjetivo, então, ele se refere a uma pessoa que faz as obras de Satanás. Para título de curiosidade, as obras de Abel, as quais nós deveríamos imitar, o verso diz que eram justas. Agora João usa justas no capítulo 1, verso 9. É a mesma palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele usa no 2:1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É a mesma que nós encontramos no verso 29. Se sabeis que Ele é justo, falando em Cristo Jesus, reconhecei também que todo o que pratica a justiça é nascido dele, que é a mesma do 3:7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então as obras de Abel, e isso é interessante para nós entendermos o versículo 13. As obras de Abel, assim como o adjetivo anterior se referia às pessoas que faziam, como Caim, as obras de Satanás, esses justos, que eram as obras de Abel, que designa aqueles que praticam a justiça, que obedecem à lei, que passam no teste moral, e que por praticar a justiça, passam no teste social, amam ao próximo, eles imitam a obra do justo, eles têm as suas obras no justo. As obras de Caim, por repetição, elas são as mesmas que de Satanás. Em terceiro lugar, Caim assassinou seu irmão, porque Caim, por ser pecador, odiava a luz. O assassinato de Abel, ele nasce num coração invejoso, cheio de ódio de Caim. As obras boas de Abel, elas contrastavam com as suas próprias obras más. Então, Abel não precisava falar muito, mas aquilo que Abel fazia, aquilo era um contraste para as obras de Caim. E aquilo afetava Caim, aquilo incomodava Caim.
Caim oferece um sacrifício a Deus. E muitas vezes as pessoas pegam e olham esse texto e olham com uma certa desconfiança, como se Deus fosse meio bipolar, como se Deus fosse meio... estivesse fazendo uma acepção ali, porque Caim oferece um sacrifício e Deus rejeita esse sacrifício, e o texto não fala muito sobre isso. Eu até esqueci de falar no último domingo, quando nós vimos o segundo mandamento, mas vai ser como exemplo também, na nossa próxima exposição do segundo mandamento, a oferta de Caim, porque a oferta de Caim designa uma grande desobediência, uma grande irreverência para com Deus. Deus não ordenou a obra que Caim fez. Caim vai oferecer um sacrifício. E aí eu já vi até alguns ignorantes, talvez não mal intencionados, por outro lado alguns mal intencionados, alguns lobos, alguns mercenários, pregando, utilizando as ofertas de Abel e de Caim para tirar dízimo e oferta. Isso é de uma imbecilidade gigantesca, é brutal. E aí, olha só, aí eles colocam palavras no texto, porque Caim foi lá e pegou assim uns vegetaizinhos qualquer, feinhos. O texto não está falando sobre isso. E Abel não, Abel deu o melhor. Então seja como Abel, para que Deus não rejeite a sua oferta. Eu não vi isso nenhuma, nem duas, nem três vezes. Tá? Eu acredito que talvez alguns irmãos tiveram também a infelicidade de ouvir um infeliz proclamar uma baboseira dessa de púlpito para retirar dinheiro dos irmãos. Mas notem, Deus não ordenou o sacrifício que Caim fez. Caim tentou ser extravagante, Caim tentou ser espontâneo. Ele leva alguns vegetais, alguns frutos da terra para Deus como uma oferta. Só que Deus já tinha estabelecido um padrão. E é por esse padrão que Deus tinha estabelecido que é rejeitada a oferta de Caim e que é aceita a oferta de Abel. E qual era o padrão? O padrão de Deus é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas quando que foi dado esse padrão? Quando Deus sacrifica aquele animal, derrama o sangue e cobre a nudez de Adão e Eva com o couro daquele animal, tirando a justiça própria das folhas de figueira e colocando uma justificação de Deus, vinda de Deus, através da pele de um cordeiro, o que nos aponta diretamente para Cristo Jesus. Então, o padrão era o sacrifício de sangue, mas Caim teve uma ideia, ele quis ser extravagante. Só que essa extravagância é por algo que já estava dentro do coração dele. Ele oferece o sacrifício com o coração cheio de pecado. Ele oferece o sacrifício com um coração invejoso, com um coração com ódio, com relação ao seu irmão. Ele foi obstinado quando Deus o advertiu. Deus chega para ele e diz: olha, o pecado, ele jaz à porta, cabe a ti dominar. Ele foi obstinado e continuou teimoso. Por fim, na sua atitude obstinada, ele planeja e ele executa com extrema frieza aquilo que nasceu como uma inveja, torna-se um assassinato frio e calculista. A inveja de Caim, notem o seguinte: essa inveja de Caim não era uma inveja de cobiça. Isso é muito importante nós notarmos. Primeiramente, para nós entendermos às vezes a inveja que nós causamos nos outros. E oxalá que você cause essa inveja nos outros. Queira Deus que eu cause essa inveja nos outros. Mas serve para você analisar a sua inveja com relação aos outros. E aqui é terrível, porque nenhuma inveja seria boa. Tem invejinha boa, né? Invejinha branca. Vamos falar sobre isso. A inveja de Caim não era de cobiça, era de ressentimento. Caim, ele não cobiçou a prática de justiça de Abel. Esse é o ponto.
Caim não cobiçou o ser justo de Abel. Caim não olhou para Abel como alguém que estava fazendo a vontade de Deus e se encheu de uma inveja, a qual seria, entre aspas, uma inveja santa, daquele tipo que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, como Pedro falando do Antigo Testamento diz: sede santos, porque Deus é santo. Não era isso que Caim tinha. Caim não olhou e disse: puxa, eu poderia ser santo como ele, eu poderia ser obediente como ele, quem dera eu fosse assim. Mas não era uma cobiça, era ressentimento, era ódio pela justiça de Abel. Então aqui eu levanto 2 pontos. Primeiro, tenha misericórdia quando as pessoas têm uma inveja de você e não estão cobiçando a sua prática de justiça. Elas estão odiando. Por quê? Porque a sua prática de justiça, a sua luz, ofusca as trevas que essa pessoa está. Ela não quer ser santa como você. Ela quer apagar a sua santidade, para que a tua santidade não ilumine a perversão dela. Só que isso também levanta um outro ponto, a qual pode nos machucar um pouco. E se for para machucar, glória a Deus por isso. Por quê? Muitas vezes nós podemos ter essa inveja que não é de cobiça, para nossa vergonha. Será que muitas vezes quando nós não apontamos alguém, lá está um puritano, lá está alguém que se acha o santarrão, nós não estamos falando isso no deboche, nós não estamos falando isso numa inveja de querer ser igual a ele, de não conseguir, mas a santidade, a fidelidade, a piedade, a obediência daquela pessoa pode estar te incomodando. E você pode estar sentindo o mesmo tipo de inveja de Caim, a mesma inveja que levou ao ódio. E ainda que você não execute o seu irmão, se você guardar esse ódio no seu coração, para Deus é como se você tivesse matado o seu irmão. E aí a gente se encontra numa situação bem complicada. Aí nós temos uma prova grandiosa de que o verso 3 não é para nós. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Porque se você nutrir um ódio para com seu irmão, porque você tem inveja da santidade dele, mas não é uma inveja de cobiçar, de querer ser igual, mas uma inveja de ressentimento, porque ele é piedoso e você não, você está demonstrando que não foi regenerado. Você está praticando a obra de Caim, a obra que pratica os filhos do diabo. E aí é dureza. Caim, ele não cobiçava a santidade, a piedade, a pureza de Abel, mas ele tinha ressentimento. A retidão de Abel atormentava Caim. A retidão de Abel feria Caim. E vamos, eu nem estava escrito isso, eu nem tinha apontado, mas glória a Deus, eu tive que dar essa paulada, porque tomara que sirva para mim, tomara que sirva para você. Mas olha o seguinte, quando você, vamos agora olhar para o lado bom um pouquinho mais para dar um alívio. Quando você está vivendo em obediência, na prática da justiça, em obediência a Deus, na piedade, você não precisa falar muita coisa, mas você incomoda os filhos do maligno. A tua vida incomoda. O problema é essa distinção de como que incomoda. Talvez eu acho que eu anotei isso aqui, talvez eu vou colocar novamente, tirar da ordem, mas vamos aproveitar o momento. Tem crente que acha que por ser chato, ele está incomodando o irmão, ele está sendo perseguido pela sua santidade. Não é santidade não, é porque você é chato pra caramba, é porque você é uma mala sem alça, é porque você talvez não seja nem um filho de Deus, mas tenta passar uma imagem, e você na realidade não está sendo perseguido religiosamente, você está sendo perseguido porque você é um hipócrita, filho do maligno, porque você está colocando pesos nos outros que você não queria carregar nem com um só dedo. Você está colocando jugos que você jamais quis no seu lombo, mas você quer que os outros carreguem.
Você está tentando mostrar a tua santidade, a tua piedade com hininhos gospel, bem alto, falando tudo Jesus, né? Tudo Jesus, que Jesus, eu vou comer Jesus, fui na padaria para Jesus, porque glória a Deus para Jesus, que eu estou doente, mas Jesus vai fazer. Sabe aquele cara chato que você não consegue falar nada? Que dá vontade de você dar uma bofetada e dizer: para de falar o nome santo em vão. Ai, minha santidade tem te atormentado. Não, não é a tua santidade, é a tua hipocrisia. Tu é um sino, fazendo muito barulho. Mas dentro desse sino tem um sepulcro, cheio de morte. A retidão de Abel atormentava Caim. A nossa retidão, quando é verdadeira, atormenta os filhos do maligno. Eu gostei desse ponto, quase que eu não quero ir mais para frente. Porque ao mesmo tempo que nós temos que entender e ter até misericórdia, para não fazer briga entre sangue e carne, mas que o filho do maligno é atormentado pela nossa piedade, temos de lembrar que nós não podemos ser atormentados pela piedade dos outros. Porque aí o problema está em nós, e aí é grave. Como Caim pertencia a Satanás, e Abel pertencia a Deus, Caim buscou fazer com Abel o mesmo que os sacerdotes tentaram fazer com nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 27, Pilatos ainda diz o seguinte lá: porque ele sabia que por inveja o tinha entregado. Os sacerdotes tinham inveja de Cristo, mas não era por uma cobiça da sua piedade, da sua prática, do seu poder, não era nada disso, era por ressentimento. Porque Jesus falava, Jesus vivia, Jesus ensinava opostamente a tudo aquilo que os religiosos falavam e projetavam. A presença de Jesus por aquelas terras era um atestado da hipocrisia dos religiosos. E notem bem, deixa eu fazer mais um parênteses. Jesus nos ensina o seguinte: se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos fariseus e mestres da lei, vocês estão perdidos. Então notem o seguinte: os atos de justiça nos tão mal falados fariseus, nós deveríamos praticar. Nós estamos bem longe disso. Mas notem que não é apenas os atos de justiça exteriores, porque Cristo Jesus conhecia o coração deles, sabia que por fora eles tinham grandes atos de justiça, mas por dentro eles não amavam nem a Deus nem ao próximo. Era o tipo de gente que vai chegar com bastante obra um dia e dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei. E aí vai ser desmascarado eternamente. Vai ser dito eternamente qual era a filiação dele: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Caim pertence a Satanás, Abel a Deus. Caim busca silenciar Abel, da mesma forma como nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado ser silenciado. A luz de Cristo em você, que eu espero que tenha, essa luz de Cristo tem aborrecido os ímpios? Não a tua chateação, não a minha chateação, não a nossa hipocrisia, mas a luz de Cristo, o amor a Deus, a piedade, a obediência, o amor ao próximo, totalmente desprendido, totalmente adequado à lei de Deus e subordinado ao amor de Deus, tem incomodado os ímpios? Quarto e último lugar, isso nos leva ao versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo ele é constituído pela linhagem da serpente. O ímpio ele odeia ser desmascarado, o hipócrita odeia que a sua máscara caia no chão. E ao invés de repensar o seu comportamento, todo hipócrita, todo ímpio, assim como Caim, ele busca eliminar aquilo que o desmascara. Ao invés de repensar o comportamento, Caim, ele busca destruir a luz que torna evidente
o seu erro, que torna evidente a sua hipocrisia. Um teólogo chamado MacDonald, ele tem uma ilustração muito boa para isso. Ele dá a ilustração que o ato de Caim de querer eliminar Abel, porque a obra de Abel mostrava a hipocrisia dele, que foi a mesma coisa que aconteceu com Cristo Jesus, que deveria ser a mesma coisa que deveria acontecer conosco, a nossa obra de vir incomodar e os outros quererem apagar a luz de Cristo em nós. É a mesma coisa de que uma pessoa pegar um papel, um lápis e desenhar uma linha reta, à mão livre, e depois pegar uma régua. E quando ele vai conferir com a régua, ele vê que a sua linha reta não estava tão reta assim. E ao invés de corrigir a linha, ele quebra a régua. A idiotice é a mesma. Foi isso que Caim fez. Caim não se corrige pela régua de Abel, de obediência. Não, ele busca destruir a régua, para que talvez o seu torto pareça reto. Não vos maravilheis, diz o verso 13. Literalmente, isso aqui é mais incisivo. Pare de se maravilhar. Não é só, não vos maravilhar. Para, chega de se maravilhar com isso. Vocês não podem se maravilhar porque o mundo odeia vocês. O próprio Jesus disse em João 15 o seguinte, João 15, 18, aqui: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós não podemos ficar nos maravilhando de que o mundo nos odeia. Nós devemos sim ficar preocupados quando o mundo não nos odeia. Isso tem acontecido muito na igreja hoje. Igrejas bastante abertas, bastante inclusivas, né? Não vamos ofender. Vamos cortar a palavra pecado, vamos cortar a denúncia do pecado. O importante é nós demonstrarmos, não falar em pecado. O mundo já está machucado, para que machucar mais? Não, vamos falar no amor. E vamos trazer as pessoas, congregar e falar no amor e nas dádivas de Deus. E aí vamos encher os lugares. E aí quando as pessoas criticarem, porque nós não estamos falando de pecado, arrependimento e aquelas coisinhas lá de cruz, vamos pegar só um lado da cruz, só o lado do amor e dizer o seguinte: olha, mas nós temos feito uma grande obra. Nós estamos com uma igreja cheia. Nós estamos cheios de pessoas. Alguns viviam uma vida totalmente torpe, fora da igreja. Agora não. Agora eles vivem essa vida totalmente torpe, mas dentro da igreja. Porque Deus é amor. E aquele tipo de coisa que a gente fala, a gente não sabe se ri ou se chora. O certo deveria ser chorar. Não vos maravilheis, parem de se maravilhar. A atitude do mundo com relação ao povo de Deus não deve, nem pode nos espantar. É e sempre será ódio. Se não for ódio, não, novamente, não por ser chato. Tinha igreja que botava alto-falante para incomodar o vizinho, para pregar o evangelho. Isso é ser chato. É ter o vizinho no lado aqui, botar um som com 10 pessoas ouvindo e um som que estremece e parece uma boate. Isso é ser chato. O irmãozinho estaciona o carro na frente da entrada aí do vizinho. O vizinho reclama, perseguição religiosa. Isso é ser chato. Tentar evangelizar a todo e qualquer custo. Falar sobre Deus para uma pessoa, como eu sempre falo a frase do Stott, a qual você nunca falou dela para Deus. Você não ama essa pessoa, você só quer provar que está certo. Não dessa forma. Mas o mundo sempre vai odiar os verdadeiros piedosos. Não devemos buscar sermos odiados. Devemos buscar o bem do próximo. Devemos buscar amar o próximo, até mesmo os nossos inimigos. Mas, mesmo sem dar motivos justos, nós, se formos piedosos, se formos de fato praticantes da justiça, seremos odiados. É certo. O mundo tem te odiado, meu querido irmão.
Eu lembro das últimas bufetadas assim que doeu bastante. Eu estava falando com um grupo de pessoas, e elas na época não estavam pastoreando uma igreja, não estava nessa função. Que misericórdia, só por Deus. E aí no grupo de pessoas eu ouvi uma frase que muita gente gosta de ouvir, e tem até desculpas para isso. Puxa, o Alberto é crente, mas é gente boa. O Alberto está com a gente. O Alberto fala a nossa linguagem. O Alberto é agradável. O Alberto não está sendo odiado pelo mundo. Quando caiu a ficha daquilo que eu tinha ouvido, para mim foi igual o galo cantar a terceira vez. Só faltou eu olhar mais para frente e ver Cristo com o rosto ensanguentado me olhando. Aí tem gente que justifica isso. Não, mas olha, veja bem, é que você não era aquele chato que estava no meio dos caras e dizendo, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso aqui é pecado, o cabelo não é pecado, é pecado. Então, diferentemente daqueles caras, glória a Deus, aleluia, shalom, você era uma pessoa normal, crente, mas normal. Tá, tudo bem, só que eu não estava no meio de pecadores, meu amigo. Nós fomos enviados ao mundo para proclamar o amor e o juízo de Deus. Nós não fomos enviados ao mundo para ser melhores do que crente chato, e para sermos mais agradáveis que crente chato. Nós somos enviados ao mundo para sermos como cordeiros em meio a lobos. É o que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala. O mundo tem nos odiado. E se o mundo tem nos odiado, ele tem nos odiado pela nossa justiça e pelo nosso amor? Ou será que é pela nossa chatice e hipocrisia? Tanto em Caim, como no mundo, o ódio começa com o diabo e indica a existência de uma ligação com ele. Nos ensina James Montgomery Boyce. O ódio ele começa com o diabo. E ele denuncia, ele indica, o ódio no coração indica uma estreita relação com ele. E esse ódio é que vai conduzir a inveja, aparentemente inofensiva, vai conduzir ao assassinato, ao ódio. Da mesma forma, o amor que se origina em Deus indica a existência de uma ligação com Ele. E é esse amor sobrenatural, que leva a uma obediência sincera, até as últimas consequências, até a consequência de um sacrifício pessoal, como o verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esse amor sobrenatural é que leva a obediência. Podemos ler o verso 18 também. Não amemos só de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Querido, você tem sido guiado pelo amor ou pelo ódio? O ódio denuncia uma relação estreita com o diabo. O amor é uma relação estreita com Deus. Porque o amor e o ódio iniciam em dois polos diferentes. Você tem sido guiado por Deus ou pelo diabo? Entendam, Caim é o protótipo do mundo. Caim é um símbolo do mundo, que manifesta hoje as torpes qualidades que ele exibiu primeiro, nos ensina John Stott. O mundo hoje exibe aquilo que Caim exibiu lá no início. O ódio que domina os ímpios, os filhos do diabo, tem então em Caim o seu exemplo. E aí eu pergunto novamente para você: você tem Caim como exemplo? Você é dominado pelo ódio? Ou será que você tem Cristo Jesus como exemplo? Você é dominado pelo amor sobrenatural que Ele alcançou através da cruz?
aquele amor daquele que nos amou primeiro, e por causa disso nós estamos dispostos a entregar a nossa vida pelos irmãos. Quem ama, obedece. Olha o verso 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, as nossas obras possam ser analisadas, avaliadas com extremo cuidado. Que nós exerçamos juízo sobre nós mesmos. E através da Tua Santa Palavra possamos, em identificando um caminho torpe, buscar o Teu caminho, buscar a Tua justiça. Nossas obras denunciam de quem nós somos filhos. Não permita, Senhor, que nós imitemos as obras de Caim. É baseado no Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito que efetua em nós tanto querer como realizar. E nós clamamos para que seja feita a Tua vontade em nossa vida, não a nossa. Por graça pedimos, por misericórdia pedimos, Senhor, que nós possamos ser obedientes à Tua Palavra, que possamos ser obedientes, que possamos praticar a justiça. Sabemos que vamos cair em pecados, mas não nos permita viver na prática do pecado. Sabemos que às vezes vamos nos indignar com algum irmão, com alguma pessoa, mas não nos permita viver na prática do ódio, do assassinato. Senhor, sozinhos nós não conseguimos. Nossa natureza carnal é por demais forte. Mas Teu Santo Espírito dentro de nós é maior. Teu poder é maior. E nós humildemente confessamos os nossos pecados e pedimos para sermos direcionados, guiados, preservados pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu poder. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a obedecer a Tua palavra em amor. Nos ajuda a Te amar como Tu deve ser amado. E nos ajuda, por amor a Ti, a amar o nosso próximo. E por fim, Senhor, quando nós conseguimos alcançar algum avanço, nós possamos entender que naturalmente esse avanço na piedade vai fazer nascer o ódio do mundo com relação a nós. Não nos deixa tratar mal com mal, tratar ódio com ódio. Mas pedimos que Tu encha o nosso coração de misericórdia, para que mesmo aos nossos inimigos nós possamos olhar para eles com ternura, orar por eles, preservar a nossa fé imaculada por qualquer sentimento de ódio ou vingança, e continuar ousadamente obedecendo, amando e pregando a Tua palavra. Pedimos essas coisas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém.